cativa o nosso coração. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Pode sentar. Qual a relevância da cruz na sua vida? Qual a importância da cruz na sua vida? Você é um cristão nominal ou você é um cristão que realmente entregou a sua vida a Cristo Jesus? E quando eu digo entregar a sua vida a Cristo Jesus, é entregar os seus sentimentos, os seus projetos, os seus planos, a sua existência. Uma canção antiga, de um autor antigo, trazia uma poesia, na verdade, de alguém que por algum momento ele voltou ao tempo e pôde contemplar o momento da crucificação de Jesus Cristo. E durante a canção ele fala que quando ele estava lá, ele pôde sentir a dor que Cristo passou naquele local. Quando ele estava lá, ele pôde ver o desespero de um filho que estava clamando ao Pai. E diante de tal cena, ele começou a compreender o amor de Deus sobre ele. Talvez essa cena, talvez essa vivência, talvez essa ideia deveria estar presa na nossa mente também. Esse exercício nós deveríamos fazer sempre. Fazer o exercício de entender o que foi a cruz. Porque no final do ano, na Páscoa, as nossas crianças encenam a crucificação e a gente acha bonitinho. E realmente as crianças é bonitinho, mas aquilo que Cristo passou não foi. Não tem nada de bonitinho naquele dia. Não tem nada de alegre naquele momento. E nós tratamos a cruz e a crucificação como algo natural. Porque a palavra do Senhor nos ensina que todas as vezes que nós pecamos, é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. E nós somos bons em pecar. Pecamos deliberadamente. Talvez por isso que eu pense. Talvez por isso que eu faça essa questão para você nessa noite. Qual é o peso da cruz de Cristo na sua vida? Qual é o peso da cruz de Cristo na sua vida? Nós temos um credo apostólico que é chamado, aonde aqueles que são reformados, aqueles que são cristãos, falam a respeito da sua crença em Deus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu queria trazer à sua memória o que o credo fala a respeito de Jesus Cristo. E ele fala assim: creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E a nossa crença não é baseada só em palavras. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E a nossa crença não pode ser baseada somente nas nossas emoções. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E a nossa crença não deve ser só baseada na nossa teologia. Nós precisamos ter uma experiência com Cristo Jesus. Uma experiência com a cruz, para que tenhamos a nossa vida mudada. Nós estamos chegando no final do ano. Hoje é o primeiro domingo do último mês do ano. Um ano completamente difícil. Foi difícil para você, foi difícil para mim, foi difícil para todo mundo, meu irmão. Ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para passar o que nós estamos passando. E chega nesse momento do final do ano, você começa a fazer as suas listas. Não sei se você faz, eu faço as minhas. O que eu quero para o próximo ano? Quais as coisas, quais os objetivos que eu quero alcançar? Quais os livros que eu quero ler? Lugares que eu quero passear? Lugares que eu quero desfrutar? Só que tem um grande problema na maioria das listas que nós fazemos. Nós não cumprimos. Você sempre entra, a maioria das pessoas, na lista, eu quero perder o peso. Mas sempre posterga. Não vou fazer dieta agora, vai começar na segunda-feira. Vai começar na segunda vinda de Cristo só, porque você nunca faz a bendita dieta. Eu quero entender mais da palavra de Deus. Mas não separa tempo para ler.
Eu quero ter uma vida melhor, espiritual melhor, mas não ora, não jejua. Não tem como. Então eu sei que nesse momento do ano você vai revisar a sua lista do final do ano passado e vai começar a projetar a sua lista para o ano de 2021. E eu quero nessa noite convidar você a fazer algo diferente. Ao invés de você chegar diante de Deus e apresentar os teus planos para Deus, de você chamar Cristo para participar dessa lista, conversar com o Senhor quais são os propósitos e projetos que Ele tem para a sua vida no próximo ano. E aí nós começamos a colocar em prática a pergunta que eu estou te fazendo. Qual o peso da cruz de Cristo na sua vida? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 25. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 22 até o verso 25. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu gosto muito da carta aos Coríntios. A igreja de Corinto, para mim, é uma igreja especial. Talvez você tenha alguma igreja que você goste na Bíblia. A gente sempre gosta de fazer o top 5 ali das coisas. Algumas pessoas gostam da igreja de Antioquia. Todas as vezes que você fala assim, eu queria que a minha igreja fosse como a igreja primitiva. Você está falando da igreja de Antioquia. A igreja onde estavam os apóstolos. A igreja onde tudo aquilo que nós vemos em Atos acontece. Algumas pessoas gostam da igreja de Éfeso, a igreja que ficou mais tempo nas Escrituras. Nós vemos a sua plantação em Atos, nós vemos Paulo escrever para aquela igreja, nós vemos Timóteo servir naquela igreja, e o apóstolo João, no final do 1º século, ainda falando com a igreja de Éfeso. Eu gosto da igreja de Corinto, porque é uma igreja muito parecida com a gente. É uma igreja pecadora. Paulo escreve para aquela igreja para detonar o pecado que estava vivendo. Paulo demonstra para aquela reunião de pessoas que se reuniam em nome de Cristo Jesus, como eles eram carentes do Espírito Santo de Deus e como eles precisavam de Cristo Jesus. Poucos são os elogios, muitos são as correções que o apóstolo Paulo faz sobre essa igreja. Aí eu acho uma igreja mais humana, mais tangível a nós, mais fácil de nós nos aproximarmos, de olharmos para ela e nos enxergarmos nela. É uma igreja tão complicada que o apóstolo Paulo escreve 4 cartas a essa igreja. 2 dessas cartas aprove ao Senhor preservá-las, que é as cartas que nós temos. Mas houveram mais 2 que se perderam ao longo da história, que nós não sabemos o teor. Provavelmente nós temos a 1ª e a 4ª carta. 1 Coríntios seria a 1ª, 2 Coríntios a 4ª carta que o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja. E aqui nessa carta, onde nós começamos a ler agora, o apóstolo Paulo começa a confrontar aqueles irmãos. Paulo já era o apóstolo Paulo, já era o personagem principal ali do 1º século, quando ele escreve essa carta. E é interessante que ele começa a falar a respeito da cruz de Cristo, antes de falar sobre qualquer coisa com aquela igreja. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para aquela igreja, antes de vocês cuidarem do pecado de vocês, antes de vocês conversarem sobre teologia, antes de vocês falarem sobre a igreja, vocês precisam entender o papel de Cristo na vida de vocês. Tanto é que se você lê no começo do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu quando preguei o evangelho para vocês, eu não usei de palavras bonitas, eu não usei de vãs teologias, eu simplesmente quis pregar a Cristo e esse crucificado, para que a fé de vocês fosse baseada no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aqui no texto que nós lemos, nós vamos descobrir 3 passos que o apóstolo Paulo nos dá
para que a gente possa fazer projeções. E dentro dos nossos projetos, dos nossos propósitos e planos, Cristo está inserido. Primeira delas, o primeiro passo, a primeira ideia que eu queria que você guardasse: mude os seus paradigmas. Verso 22 e verso 23. Nós, porém, 22, desculpe, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Muda os seus paradigmas. Muda as suas bases. Mude a sua maneira de pensar antes de fazer os seus planos e os seus projetos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele fala, os judeus pedem milagres, e o povo judeu ficou mal acostumado. O povo judeu sai do Egito com Deus operando todos aqueles sinais. Caiu carne do céu, tinha cura, tinha roupa, tinha todas as coisas. Faltava alguma coisa, Deus dava, surgia, brotava da presença de Deus. Daqui a pouco aparece Jesus, o Filho de Deus, realiza uma penca de milagres. Não é à toa que João, quando termina o seu evangelho, diz: olha, muitos milagres ele realizou, não haveriam livros para registrar todos os milagres, mas eu registrei esses para que vocês possam saber que ele é o Filho de Deus. O judeu estava mal acostumado. Então, quando começavam a surgir a pregação, quando começou a surgir a pregação do cristianismo, eles começavam: cadê os milagres? Cadê os atos poderosos? E olha, meu irmão, aconteceu muita coisa ali em Atos. As pessoas eram curadas pela sombra do apóstolo Pedro. E mesmo assim, os judeus pediam milagres. Paulo olha para esses homens e fala: vocês precisam mudar o paradigma de vocês. Vocês precisam mudar a base de vocês. A base de vocês não está mais sobre essas teofanias, sobre essas ações de Deus. A base da vida de vocês agora é a cruz. O crucificado. A nós aprouve pregar a Cristo e esse crucificado. Qual é a sua base? No que você crê? Porque a cruz para os judeus era um escândalo. Maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. Como o povo escolhido de Deus, como a menina dos olhos do Senhor, o Israel de Deus, agora ia se prostrar diante de um Deus que foi crucificado, que se fez maldito, que morreu. Como? Isso não entrava na cabeça de um judeu. Nós, às vezes, fazemos as mesmas coisas. Que geração chata nós vivemos. Uma geração moralista. Você liga o rádio e tem alguém pagando alguma tese para você. Você liga a televisão, tem alguém ditando uma tese para você. Você entra no Facebook, tem alguém ditando uma tese para você. Todo mundo tem teoria para todas as coisas. Todo mundo é revolucionário sentado no banco de casa. A gente precisa mudar o nosso paradigma. A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. As bases, as nossas bases e estruturas não estão mais nas nossas filosofias. Estão agora em Cristo Jesus. E aí, falando sobre filosofia, quando o apóstolo Paulo aqui fala sobre os gentios e fala sobre os gregos, ele está falando sobre a intelectualidade. Qualquer matéria que você for estudar na faculdade que envolva filosofia, você vai estudar filosofia grega. A maioria dos pensamentos que nós temos hoje como sociedade vieram dessa geração. A maneira de pensar sobre a vida, a maneira de ponderar sobre religião, a maneira de pensar sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo, então, fala para essa geração, dizendo: vocês que são gentios, acham que a cruz de Cristo é uma loucura, é um devaneio, é algo fora do comum, é algo fora da realidade. E é interessante, se você é um cristão verdadeiro, você também já ouviu essa frase:
Porque para muitos a fé é um devaneio. Para muitos a fé é uma loucura. Como você acredita? Você realmente acredita no Jesus que realiza milagres? Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Você realmente acredita que o cara foi engolido por um peixe? Você realmente acredita que existiu um jardim? É loucura. Mas mais louco do que tudo isso é a cruz. Mais louco do que tudo isso é a crucificação. O autor da vida morrendo, isso é loucura. O Deus que poderia nos destruir por conta do nosso pecado se faz maldito no nosso lugar, isso é loucura. O apóstolo Paulo então fala para essa igreja de Corinto, uma igreja muito parecida com a nossa, de gente híbrida. A gente tem pessoas aqui na nossa comunidade que vêm do Amazonas, do Rio de Janeiro, tem gente que vem do Paraná, tem gente que vem de Goiânia, tem até gaúcho na nossa igreja, tem gente de tudo que é canto aqui, como a igreja de Corinto. E daí nós tentamos imprimir dentro da comunidade que nós servimos os nossos conceitos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira social de viver. E algumas coisas a gente acha equivocado. Algum tempo atrás nós estávamos recebendo alguns crentes, e se você já foi recebido, você sabe, você passa por uma avaliação do conselho, você passa por uma entrevista do conselho. E eu lembro de uma pessoa que questionou algumas coisas que nós fazíamos como igreja. Daí eu perguntei, por que você está falando isso? Ah, porque na igreja que eu vim era assim. Mas aqui não é a igreja que você veio. Aqui é outra comunidade. É outra maneira de pensar. Eu respeito a sua maneira de pensar, mas aqui é diferente. Nós precisamos entender que os nossos paradigmas precisam ser mudados, se nós queremos que Cristo faça parte da nossa história. Senão você vai viver numa eterna frustração. Eu sei, eu já falei isso do púlpito, eu gosto quando Deus frustra os meus planos, mas é muito melhor do que ter os planos frustrados por Deus, é você compreender quais são os planos de Deus. É muito melhor, é muito mais fácil. Então muda os seus paradigmas, muda a sua moralidade, muda a sua maneira de pensar pela do crucificado. Segunda ideia que eu queria que você guardasse no verso 24, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se você tem os seus paradigmas mudados, alguma coisa precisa acontecer. E o que precisa acontecer é que você realinhe os seus propósitos. Nós nos desviamos, nós saímos. A palavra pecado significa justamente isso, errar o alvo, desviar. É isso que aconteceu conosco. E todas as vezes que dentro dos nossos projetos e planos nós não seguimos a vontade de Deus, nós nos desviamos do nosso propósito. As pessoas não entendem mais para que servem. As pessoas não têm a compreensão do propósito da sua criação. Conversa com as pessoas aí no mundo. Conversa com as pessoas dentro das igrejas. Diversas e diversas pessoas não entendem que foram criadas para a glória de Deus. Que as suas vidas foram chamadas para a glória de Deus. E a partir do momento que você foi chamado para a glória de Deus, você vai servir a Ele na sua profissão, na sua comunidade, no seu casamento, na sua família, em todos os lugares. Mas nós mudamos o nosso propósito. E isso começa dentro de casa. E eu quero te mostrar como. Alguns anos atrás, as profissões mais procuradas eram engenharia e medicina. Entrando ali direito também. Por quê? Os pais daquela geração ensinavam seus filhos a não seguir a sua vocação. Ninguém ficava feliz quando o filho chegava e dizia assim: pai, eu vou ser professor de matemática da escola municipal da cidade. O primeiro pensamento do pai: eu vou ter que sustentar esse cabra a vida inteira agora.
As pessoas começaram a escolher as suas profissões simplesmente pela situação financeira. Simplesmente por isso. E eu e você que somos pais, nós somos culpados por isso. Porque nós ensinamos isso aos nossos filhos. Filho, você gosta de música? Não, mas faz faculdade de engenharia, depois você compra uma guitarra. Música não dá dinheiro. Filho, você quer ser professor? Não, mas tenta passar em medicina primeiro. Porque ser professor não dá dinheiro. Aí você vê várias pessoas fora do seu propósito. E aí a gente peca em duas coisas, eu e você como pais. Primeiro, não ensina o seu filho a buscar a profissão dele por causa de dinheiro, meu irmão. Você já está ensinando o seu filho que não é Deus que sustenta o lar dele. Não é Deus que sustenta a casa dele. Ah, pastor, para o senhor é fácil falar. Não, é difícil para todo mundo. Todo mundo já passou por crise financeira. Você já passou, eu também já passei. Mas ter no coração a ideia de que Deus sustenta a casa, isso deveria mudar os nossos paradigmas, realinhar os nossos propósitos. E os meus filhos nem chegaram nesse período ainda. Eu quero que eles cheguem. Theo fala que vai ser pastor e policial. Vai prender e evangelizar. Prender em nome de Jesus. Vai amarrar. Aí o pessoal gosta de falar, está amarrado? Vai amarrar um povo aí. A gente precisa ensinar isso. Quando você não ensina o seu filho a seguir a vocação que Deus deu a ele, você também está ensinando o seu filho a ser um insurgente contra o Senhor. Um rebelde contra o Senhor. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, mas não faz isso. Faz o que a massa faz. Daí é complicado. Daí depois você acha bisturi dentro da barriga das pessoas, você não sabe por quê. Depois você vê advogado corrupto, político corrupto, você não sabe por quê. Porque não é vocação. E tudo aquilo que você faz por dinheiro, aquilo se torna um Deus para o seu coração. Você precisa realinhar os seus propósitos. O apóstolo Paulo, ele vem falar para a igreja aqui. Porque ele fala assim, para nós que fomos chamados. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para mim e para você. Ele fala a respeito da sabedoria e do poder de Deus. E a sabedoria e o poder de Deus vêm de um lugar só. A cruz. A cruz. A cruz. A grande questão é se você tem alinhado os seus projetos nisso. Eu gosto de ver as pessoas fazendo projeção, mas eu queria ter um passo a mais quando eu vejo as pessoas projetando. Eu queria ter acesso. Eu lembro que um tempo atrás a gente fez aqui na igreja, acho que alguns de vocês estavam aqui, a gente fez uns propósitos, escrevemos num propósito, botamos numa cestinha, num cesto aqui, para orar durante o ano. Eu queria ter tido o acesso ali para ler. O pastor também é meio curioso, que nem o gato. Por quê? Quantos pedidos estavam ali dizendo assim, eu quero ter uma vida mais próxima de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero entender qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Cura eu tenho certeza que tinha ali. Dinheiro eu tenho certeza. Conversão eu tenho certeza que tinha ali. A gente ainda não entendeu que quanto mais próximo nós estivermos de Deus, essas coisas vão acontecer. E se elas não acontecerem, é porque Deus não quer. Mas você vai estar tão próximo de Deus, que isso é paz para você. Reavalie os seus propósitos. Realinhe os seus propósitos com o propósito de Deus para a sua vida. Terceira e última coisa que eu quero falar com você nessa noite. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Muda os seus paradigmas, meu irmão, realinhe os seus propósitos e descansa no sobrenatural. Nós começamos a diminuir Deus, para que Deus coubesse dentro da nossa mente. Então nós começamos a fazer algumas divisões. Isso é espiritual e isso não é espiritual. Casais passam por dificuldade,
não procuram o pastor, procuram terapia, porque não é função da igreja fazer isso. O filho está desobediente, não procura o pastor, não procura a líder do ministério infantil, procura quem? A pedagoga, porque ela tem função para isso. Eu não estou desmerecendo aqui nem os psicólogos, nem os terapeutas, nem ninguém. Eu só estou dizendo para você que além deles, e mais do que eles inclusive, tem a ação de Deus na vida das pessoas. E que pode transformar vidas. Mas nós não cremos nisso mais. Porque a nossa fé precisa ser intelectual. Eu olho para um milagre e eu preciso explicar o milagre. Porque se eu não explicar o milagre, não aconteceu, não é real, não é cientificamente comprovado. Explica o maná então para mim. Explica então como Deus abriu o Mar Vermelho. Explica para mim como Deus transforma o coração de uma pessoa que é corrupta e pecadora em alguém que é santo. Não tem como explicar, porque é a ação de Deus. É a ação de Deus. E enquanto a minha mente e a sua mente for finita pelo pecado, várias coisas não serão explicadas. Não explicar não significa que elas não existem. Mas a gente não descansa mais nisso. E a nossa caminhada na fé nem sempre vai nos fazer pisar em lugares seguros. Eu sei que você gosta do Salmo 23, quando Deus fala que Ele vai te levar para comer pastos verdejantes, vai preparar uma mesa para você diante dos teus inimigos. Mas tem outros textos nas Escrituras. Deus tirou Pedro de um lugar seguro que era o barco, fez Pedro pisar na água. E aí? Deus olhou para a vida de um homem e falou assim: sai da tua terra, sai da tua parentela. Tá, nós vamos para onde? Você vai para a terra que eu vou te mostrar. Jeremias capítulo 29 retrata a carta de Jeremias àqueles que estavam exilados. Eu gosto muito dessa carta, porque é o cumprimento da profecia de Deus. Muitos de vocês conhecem um verso que está lá, que é quando Deus manda nós orarmos pela paz da cidade que nós estamos. Porque havendo paz na cidade que nós estamos, nós teremos paz. Mas, meu irmão, a carta é linda. É linda. Jeremias está falando para os exilados: eu falei que ia acontecer, aconteceu. Eu falei que vocês seriam levados, vocês foram levados. Vocês vão ficar aí 70 anos. Casem, deem os filhos de vocês em casamento. Vivam aí, porque vocês vão ficar muito tempo aí. Orem pela paz da cidade, porque se ela tiver paz, vocês também vão ter paz. Mas é o final da carta que é impressionante, porque Deus fala assim: porque eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejares. Era para o povo que estava exilado, preso, sendo morto, sendo separado da sua família. E Deus está dizendo: isso é bom. E é eu que sei o que é bom, não você. A gente não quer descansar no sobrenatural. A gente quer dar pitaco. A gente quer falar. A gente quer ponderar. Como o Paul Washer falou, é só nós que gritamos não para Deus. Talvez você não se surpreenda com o pastor Rodrigo falando as coisas para você. Que bom. Ou com algum de nossos presbíteros ou líderes. Você deveria prestar atenção naquilo que Deus fala para você. Imagina Deus virando para você e dizendo: eu sei, é eu que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, não é você. Porque se fosse o pastor Rodrigo, já ia dizer: fica quietinho, relaxa aí, não é contigo a conversa. Deus é mais educado. Descansa no sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ele está dizendo que se nós diminuíssemos demais Deus, para tentar, se existisse alguma maneira de enfraquecer ao Senhor, Ele seria mais forte do que nós.
mais poderoso do que eu e você. As ações dos seus braços e das suas mãos seriam mais poderosas do que as ações da minha e da sua mão. Se nós tentássemos diminuir o Senhor, e se por algum momento nós conseguíssemos diminuir a sabedoria de Deus, fazer com que Ele entrasse em loucura, em devaneio, o apóstolo Paulo fala que ele seria ainda mais sábio do que eu e você. Ponderaria as questões muito melhor do que eu e você, falaria sobre a vida muito melhor do que eu e você, teria planos muito melhores do que o meu e o seu. Então a pergunta é, por que nós não descansamos? Por que nós não tranquilizamos a nossa vida? Aí volta na pergunta que eu estou te fazendo desde o começo do culto. Qual o peso da cruz na sua vida? Porque se você não está disposto a mudar os seus paradigmas, se você não está disposto a realinhar o propósito da sua vida, se você não está disposto a descansar no sobrenatural de Deus, você não é filho. Você não conhece a cruz. A cruz é só um momento histórico para você. A cruz é só um momento religioso para você. Não é um momento de vida e de graça. Não é um momento onde o teu Senhor e Salvador morreu ali. É só intelectual, é só emocional, não tem nada de espiritual. Nós precisamos descansar. Nós precisamos confiar que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Por isso que eu dei a pausa. Nós estávamos fazendo uma sequência de exposições. Mas resolvi dar pausa nesse final de semana para te falar isso. Semana que vem a gente continua falando sobre os conflitos do coração do homem. Porque é tempo, meu irmão, de nós revermos os nossos conceitos a respeito da cruz de Cristo. Como pastor, às vezes eu tenho que ponderar sobre o pensamento do cristão na nossa geração. E eu vou ser bem sincero, até para você que nos ouve na internet. Eu não estou preocupado com o pensamento do cristão na nossa geração. Estou cansado de responder sobre isso. Estou preocupado sobre a nossa comunidade. Como nós seremos Igreja Presbiteriana de Pelotas? O que Deus vai fazer no nosso meio? Para onde nós iremos? Qual é a ponderação que nós temos sobre a cruz? Porque se Deus usou 12 homens, Ele pode usar a mim e você. Se Deus usou Jonas, Ele pode usar a mim e você. Se Deus usou o apóstolo Paulo, Ele pode usar a mim e você. Se Deus usou Timóteo, Ele pode usar a mim e você. Todos esses homens consideravam como grave aquilo que ocorreu na cruz. E botavam a cruz em cada uma das suas decisões no dia a dia. Como seremos nós, Igreja Presbiteriana de Pelotas? Como será o nosso 2021? Aonde que vai estar Cristo? Será que Cristo vai estar só no presépio aqui? Será que Cristo vai estar só representado pelas nossas crianças em abril? Eu espero que não. Eu espero que Cristo esteja em todas as decisões da sua vida. Porque a partir de hoje, meu irmão, não tem mais desculpa. Você veio no culto, você ouviu o pastor Rodrigo pregar. Agora você sabe que Cristo quer mudar os seus paradigmas, te trazer propósito para a sua existência e fazer você experimentar algo que só nós podemos experimentar e não o mundo, que é a ação sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração. Queremos cantar uma canção antes de ministrar a ceia, e eu queria que você guardasse tudo isso que nós acabamos de pregar. Que isso encontre asilo, morada no seu coração. E eu quero te fazer 2 desafios. Primeiro, se depois de ouvir um sermão como esse, você chegou à conclusão, eu acho que eu não sou crente ainda. Eu acho que se ser crente é isso que o pastor falou, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Fica sossegado e tranquilo, meu irmão. Tem muita gente que está há 1000 anos dentro da igreja que ainda não teve o seu coração convertido ao Senhor. Mas hoje é a oportunidade que você está tendo. Porque se o Espírito Santo falou isso ao seu coração, é porque você começou a ouvir a voz do Espírito Santo e isso é bênção de Deus. Então entrega a sua vida a Cristo Jesus. Se você já é cristão, mas está vivendo uma fé medíocre,
está vivendo uma fé que não é verdadeira e nem genuína. Você é uma coisa domingo, segunda-feira você é outra. O desafio também é para você. Porque a cruz continua sendo a mesma. O crucificado continua sendo o mesmo. Ele pode interagir e modificar a sua vida. Sempre é tempo de voltar ao primeiro amor. Sempre é tempo de voltar às práticas que o Senhor colocou no nosso coração. Se é esse o desafio que você tem para 2021, seja bem-vindo. Você está numa comunidade que quer ajudar você a crescer em Cristo Jesus. Vamos cantar? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, por seu amor. Amém. Qual o peso da cruz na sua vida? Eu espero que seja algo fora do comum. Deus continua desejando usar homens e mulheres até os céus se rasgarem. Vidas que se comprometam não com uma instituição, não com pessoas, mas com o autor da vida. Muda os seus paradigmas, porque você que entregar a sua vida a Cristo Jesus vai começar a desfrutar de coisas que você nunca imaginou. Realinhe os seus propósitos. A verdadeira alegria não está no dinheiro, nem nas redes sociais, mas está em cumprir a vontade de Deus. Prepara o teu coração, porque os teus olhos vão contemplar coisas que os homens não conseguem explicar, e toda a glória é de Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque somos chamados em Cristo Jesus para entregar as nossas vidas ao Senhor. Não queremos só entregar esse ano que passou, queremos entregar toda a nossa vida. O Senhor que tem planos bons para nós. Que a nossa oração seja simples, faça em nossa vida aquilo que o Senhor quiser, desejar. Os teus planos são os melhores.
aqueles que precisam converter o seu coração a Ti. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir, transforma esses corações. Traz vida, que estão mortos. Deus, aqueles que estão com a fé enfraquecida, aquece novamente. Talvez se perdeu em algum momento da caminhada, mas o Senhor é o bom pastor, que vai buscar a ovelha que está perdida. Alcança esses corações nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de